From Science to People, a Fibernamics podcast. Olá, eu sou o Raul Fangueiro e este é o From Science to People podcast da Fibernamics. Com as novas medidas de economia circular, a Comissão Europeia procura criar uma base para acabar com a era do descarte rápido. O têxtil e a construção serão os primeiros setores a serem atingidos, mas o objetivo é alcançar todos os setores. A proposta será apresentada em breve ao Parlamento e ao Conselho Europeus e deverá entrar em vigor em 2024. Em síntese, este pacote de medidas procurará substituir a economia linear pela circular, através de ações como a proibição da destruição de produtos não vendidos, a criação de um passaporte digital dos produtos para se saber a durabilidade e a possibilidade de reciclagem e a pegada do produto no planeta, e ainda a incorporação na etiqueta do produto de um score que, à semelhança do que acontece no mercado dos eletrodomésticos, informará o consumidor sobre a performance do produto no meio ambiente. Através da implementação destas e de outras medidas contidas neste plano de ação, o objetivo será, no caso particular do setor têxtil, aumentar a taxa de reciclabilidade dos artigos de moda de 1 para 100% até 2030 e com isso contribuir para terminar com o fast fashion, bem como proteger o consumidor do greenwashing a partir da regulamentação da comunicação feita pelas empresas sobre as características dos produtos que comercializam. Para falar sobre esta temática de gestão de resíduos, tenho o prazer de receber Rui Berkmayer, especialista na Zero, desde novembro de 2016. Bem-vindo, Rui, a este podcast da Fibernamics. Na sequência do referido anteriormente, gostaria de começar por lhe perguntar: considera adequado o pacote de ações da Comissão Europeia em matéria de gestão de resíduos e de regulamentação sobre a comunicação técnica das empresas sobre os seus produtos? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É de facto uma oportunidade interessante para debatermos aqui um bocadinho esta questão dos resíduos nas suas diversas vertentes. E a primeira questão que me está a colocar é sobre tudo a montante, digamos assim, que é onde, para onde se deve começar, não é? Sim. E estas medidas, vamos ver depois na prática como é que vão ser concretizadas, mas na teoria são medidas muito interessantes, porque vão encaminhar a indústria, neste caso a indústria têxtil, pelo menos que estamos a referir agora, para novos ecodesigns, portanto um design mais virado para a durabilidade, para a reciclabilidade e também uma questão muito importante que é a transparência. Falou há pouco da questão do greenwashing, que acontece muito e tem acontecido muito agora quando se tem atacado o plástico, e com razão, atacado no sentido de que há de facto produtos em plástico que são um bocado desnecessários e outros que são necessários mas mal geridos, não é? Portanto tem um destino ambientalmente incorreto. Mas muitas vezes aparecem produtos substitutos que nem sempre são mais amigos do ambiente do que aqueles que vão substituir. Em todo caso, estes dados e a transparência é muito importante, até para as próprias empresas poderem decidir de que forma é que qual é o caminho que vão seguir e quais são digamos, as soluções que efetivamente respondem ao problema, que é um problema terrível. E nos têxteis, devo dizer que há várias componentes dos têxteis, não é só o vestuário, não é? Mas no vestuário, que vai parar muito aos resíduos urbanos, é de facto uma fração cada vez maior e uma fração que não tem tido um destino adequado. E, portanto, temos de fazer qualquer coisa mais a montante, não só tornar o material mais reciclável, como torná-lo reutilizável e dar-lhe um destino correto, que é o que se pretende. E, aliás, a diretiva dos resíduos aponta para 2025 como o início de processos de recolha de resíduos têxteis e, portanto, todas estas ferramentas serão importantes. Sem dúvida, concordo plenamente e realmente parece-me haver aqui uma aposta mais pragmática da União Europeia, através da Comissão Europeia, de criar um conjunto de regulamentações mais apertadas e mais orientativas para os diversos setores no que se refere a esta questão da economia circular e da componente específica da gestão dos resíduos, que me parecem estar enquadradas de uma forma generalizada no Green Deal, de que tanto se tem falado. Mas a questão que se coloca é se realmente este pacote de ações será um contributo suficiente para alcançarmos a meta da neutralidade carbónica em 2050, sendo que sabemos que isto é a meta europeia, mas que Portugal penso que tenha definido até atingir esta neutralidade antes mesmo de 2050. A neutralidade carbónica é o mundo. Claro. Não é só resíduos, não é só produtos, é tudo. No fundo é tudo, toda a atividade humana, porque o problema da não neutralidade carbónica surgiu connosco, a nossa espécie, nós é que criámos esta
para quem não é negacionista, não é? É que nós criámos este problema, temos agora de resolver, mas é todas as vertentes. Uma das vertentes até que não é o nosso foco do programa hoje, por exemplo, a agricultura, a floresta, o uso do solo, quer dizer, é uma multiplicidade de fatores que podem alterar, digamos, esta nossa pegada ecológica, esta nossa pegada carbónica. Mas, de facto, nos resíduos e nos produtos é muito importante. Eu, no entanto, e acho bem que a Comissão tenha o Green Deal e tenha estas medidas todas, quer dizer, é o que se pede, não é? O único problema que nós temos muitas vezes na Comissão Europeia, em casos muito mais concretos, muito mais comezinhos, é o incumprimento das diretivas sistemático pelos países, nomeadamente pelo nosso país, que é aquele que nós temos de trabalhar. E a Comissão, de certa forma, vai protelando uma intervenção que se necessita. E, de facto, estas leis são todas muito interessantes, mas depois, se a Comissão acabar por não intervir de uma forma um bocadinho mais musculada junto dos países, eu sei, por exemplo, a Itália, de facto, tinha uma multa, pagava todos os dias uma multa pela gestão ilegal dos seus resíduos, que eles entraram numa situação de colapso. E aí era demasiado evidente, já não se podia, eram lixeiras por tudo quanto é sítio e, portanto, tinham mesmo de levar multas. Agora, efetivamente, Portugal não cumpre várias diretivas de gestão de resíduos em vários fluxos, aí não acontece nada. E isso, de facto, desautoriza um bocadinho a Comissão e é um dos aspectos que, no caso da Zero, temos vindo um bocado a sofrer não somos nós, só o país, mas dá-nos muito trabalho, que a própria Comissão não responde. Temos denúncias que demoram um ano a responder. E, portanto, assim não dá. Portanto, é preciso fazer as leis inteligentes, que atinjam os objetivos que a nossa sociedade pretende, que parece que ser o caso, mas depois é preciso fazê-las aplicar, porque só as leis não chegam. Pois concordo, não é? Não, as leis e essas normativas não são suficientes para colocar o sistema a funcionar, não é? Se não houver uma boa, um bom acompanhamento da sua implementação, mas Portugal realmente tem assim tantos casos de incumprimento relativamente a estas normalizações? Tem quanto tempo para o programa? Da vossa associação, certamente que vos chegam aí muitos relatos de Não. situações não condizentes com aquilo que deve ser o normal. Eu ia lhe dizer de forma provocatória quanto tempo é que tem de programa. Já sei que não vai dar tempo para isso. Não são muitos casos mesmo. Nós temos muitos casos, o mais flagrante de todos é os resíduos urbanos, portanto, o incumprimento das metas flagrante. Temos um caso, depois der tempo, falaria os de equipamento eletrónico, que então é meta de 65%, estamos a cumprir 15%, quer dizer, não vale a pena, ficava aqui o resto da tarde a falar. Portanto, são muitas situações, não quer dizer que Portugal seja o pior país da Europa, como é óbvio, não é, mas tínhamos a obrigação de estar um bocadinho melhores. Isso tínhamos, de facto, tínhamos, porque... Mas enfim, mas isto para dizer que a Comissão Europeia, aqui há uns anos, estava eu ainda na Quercus, eu tive 20 anos na Quercus, quando nós dizíamos aos governos da altura, vamos fazer uma queixa à Comissão. Não façam e tal. Agora, façam, não queremos saber, já não faz mal porque Sabem que não efetivamente... haverá uma ação imediata, não é? Portanto, haverá sempre tempo para Exatamente. reparar alguma coisa. E há sempre as condicionantes e não sei o quê. Pronto. E, portanto, torna-se um bocado difícil acreditar muito nestas leis europeias, mas que elas têm de existir. Sem elas, então era a selva, não é? Claro. Pronto. E daí que eu acho que sim, são orientadores. Dou-lhe um exemplo. A diretiva comunitária obriga a recolha de resíduos orgânicos a partir do ano que vem, 2023. A recolha, como ele diz em inglês, mandatory, portanto, obrigatória. Pois. E a pergunta é, ok, o que é uma recolha de resíduos orgânicos obrigatória? Temos que recolher todos os resíduos orgânicos ou temos que ter um contentor de recolha em cada município? Já há recolha, não é? Portanto, e é neste universo tão lato, neste âmbito tão grande, que se aplica a legislação. Como é óbvio, vai haver câmaras que vão dizer que cumpriram porque recolheram 30% dos resíduos. Outras cumpriram porque recolheram 80%. Outras cumpriram porque puseram um contentor. Portanto, ou seja, não há... Às vezes as leis também são feitas para não serem cumpridas. E nós defendíamos, neste caso específico, fosse uma meta com valores, ou seja, 20% em 2023, depois, pronto, com valores quantificados, não. Recolha obrigatório, isso sinceramente não quer dizer nada. E, portanto, é esse tipo de coisas que, às vezes, a Comissão faz um trabalho interessante, mas depois, e com mérito, no caso dos resíduos orgânicos, que é uma fração importantíssima dos nossos resíduos, mas que depois, na prática, cada um lê à sua maneira e faz à sua maneira e não há forma. Aliás, em tempos, por causa de outra guerra, que é a questão das embalagens que existem ou não existem nos resíduos urbanos, que é outra polémica muito grande, foi feita uma denúncia à Comissão Europeia e Portugal estava a fazer subdeclaração das suas embalagens, ou seja, efetivamente, oficialmente só há 3% de embalagens de plástico nos resíduos urbanos. Alguém acredita nisso? Ninguém. Então, o plástico não era um problema. Sim. Mas quando nós pedimos a caracterização dos resíduos, ela já aponta para 9%.
E, portanto, nós denunciámos isso à Comissão Europeia. A Comissão Europeia respondeu-nos, cada país faz como entende. Portanto, e isto, eu não quero ser pessimista, detesto ser pessimista, mas a realidade às vezes empurra-nos um bocadinho para aí. E a Comissão, se não tiver um bocadinho mais de seriedade na análise das situações, toda esta normativa, que é muito importante, acaba por não surtir o efeito todo que se pretende. Algum efeito há de surtir, como é óbvio, mas não todo. Claro. Eh, Pegando um pouco nesta questão da situação portuguesa, para além desses problemas todos do não cumprimento de algumas normas, como é que nós estamos, nós, Portugal, em termos de valorização dos resíduos? Porque parece ser uma vertente muito importante desta questão da transição da economia linear para uma economia circular, a valorização dos resíduos. Obviamente que em função do tipo de resíduo haverá situações completamente diferenciadas, mas de um aspecto geral, como é que estamos em Portugal e se existem realmente boas práticas, porque me parece que vão acontecendo aqui e ali projetos muito interessantes nesse domínio e que são até referenciados noutros países como exemplos a seguir. Qual é a ideia do Rui sobre esta vertente? Antes de mais, só aqui um ponto, não é ponto de ordem, um comentáriozinho. Portanto, nós normalmente não gostamos muito da expressão valorização. Ok. Porque a valorização no conceito legal, e portanto as palavras têm um significado, neste caso tem um significado, a valorização de resíduos inclui também não só a reciclagem, como também a incineração. E portanto a incineração tem o seu papel, e a coisa tem o seu papel, se não está em causa. Agora, não é o que é mais difícil fazer. O que é difícil fazer é tudo a montante. E portanto nós, quando gostamos muito de falar ou da prevenção, da reutilização e da reciclagem, porque a valorização energética é uma solução, até para alguns resíduos não há outra solução mesmo, há muitos resíduos que têm mesmo de ser destruídos termicamente, mas não é aquilo que é o mais difícil fazer, esse é o mais fácil. É preciso haver dinheiro para comprar incineradores e linhas de incineração, que também não há, a União Europeia já não financia isso, mas isso é outra questão. Posto este parênteses, o que é que nós temos? De facto é verdade, Rui, nós temos de ver fluxo a fluxo. Eu estive ontem a olhar para o plano de estratégia dos resíduos não urbanos, o chamado PERNU, tem esse nome engraçado, e a APA faz esse plano, está em consulta pública, mas de facto mistura um bocado tudo, resíduos hospitalares, com resíduos de construção e demolição, com resíduos industriais, enfim, não pode ser assim, tem de se fazer porque os resíduos são diferentes, têm atores diferentes e têm características diferentes e gestão diferente. Eu diria que, começando pelos resíduos urbanos, penso que já está reconhecido, ontem o Ministro reconheceu isso mesmo, ontem tivemos por acaso uma reunião com ele, ontem, à hora que estamos a gravar. E ele reconheceu isso aí num fórum sobre resíduos, de facto Portugal não está a cumprir as metas. Nos resíduos urbanos estamos bastante abaixo das metas, já é de esperar, porque a nossa estratégia de gestão apostou essencialmente no ecoponto e não há recolha de resíduos orgânicos seletiva, praticamente é marginal. Portanto, com o ecoponto chega-se a um patamar, no início foi bom, mas desse patamar não se consegue subir. Tem de se passar para o porta a porta, na generalidade dos casos, tem de se fazer a recolha dos resíduos orgânicos e tem de se ter ferramentas financeiras, que é um aspecto muito importante que eu gostaria de salientar daqui para a frente, ferramentas financeiras que incentivam os bons comportamentos. E o Pay as you throw, chamado Pay as you throw, pagar em função da produção dos resíduos. Depois temos um bom sistema de recolha seletiva, como estamos a falar para o Norte, digamos assim, não é para o Norte ou para o país todo, mas pronto. Mas, por exemplo, a Maia, que é um conselho pioneiro nesta área, já tem condições para avançar para um sistema de pagar os lixos indiferenciado em função da sua produção. Ou seja, o cidadão vai ter possibilidade, e já alguns outros conselhos no país estão a avançar a esse nível, mas como disse, são projetos muito interessantes, pioneiros, mas que já deviam estar a funcionar há 10 anos. Aliás, claro. O país já devia ter em todo lado. Isto não é novidade, isto não é rocket science, isto é uma coisa fácil de fazer e, portanto, já se faz em muito lado do mundo. E não é preciso ir para a Alemanha, nem Holandas, nem Suíças, a Espanha faz, a Itália faz, os nossos vizinhos, digamos, de DNA latino, não é? Portanto, conseguem fazer isso, portanto, nós também conseguimos. Temos um fluxo que é o pior gerido em Portugal. Eu me lamento, estou sempre a dar as más notícias, que é os resíduos de construção e demolição. Neste momento, Portugal, segundo dados oficiais, produz 30 avos per capita da produção de resíduos de construção e demolição, por exemplo, do Luxemburgo. Claro que não produz tão poucos resíduos, eles é que não aparecem registados. Portanto, ou seja, a maior parte dos resíduos de construção e demolição desaparecem de forma ilegal. E por incrível que pareça, muitas das obras públicas, que são obrigadas como as privadas, mas as públicas, por maioria de razão, a fazer essa boa gestão. Portanto, os resíduos de construção e demolição, digamos, é um desafio que vai haver, porque é um material facílimo de reciclar, de reutilizar, e portanto, neste momento está a encher pedreiras, na melhor das hipóteses,
na pior das hipóteses que é maior, está a ir para bosques, para pinhais e por aí fora. Claro. Depois Mas os resíduos de construção e de demolição englobam uma quantidade muito alargada de materiais com características completamente diferentes e, portanto, terão que ter linhas diferentes de reciclagem e de valorização também. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o que faz sentido é ir para unidades de triagem, a separação prévia na obra, não é? Das componentes perigosas, lâmpadas e por aí fora, uma série de componentes perigosas, e depois os materiais inertes, não é? Ou mesmo inertes, esses sim serem separados, triados e aproveitados, e o plástico também, pronto. O problema é que muitas vezes as empresas que recebem legalmente estes resíduos normalmente são pedreiras e que têm acoplado à pedreira uma espécie de central de triagem, só que depois isso não funciona. O negócio ali é encher a pedreira e, portanto, estamos a encher pedreiras para abrir novas pedreiras. Portanto, isto não é propriamente uma economia circular das pedreiras, mas que não faz muito Não sentido. faz sentido, Para o claro. setor das pedreiras pode fazer algum sentido, para o ambiente não. E depois, claro, é a utilização desses materiais nas obras públicas e nas privadas. Neste momento já é obrigatório uma incorporação de 10% de materiais reciclados. Estamos a falar essencialmente de inertes, que é o mais fácil, enchimento de valas, subpisos e por aí fora. Sim. Mas que mesmo assim não há registro, não há controle. Nós estamos a começar a trabalhar com algumas autarquias no sentido de ver até que ponto é que elas efetivamente encaminham os seus RCDs para destino adequado e se incorporam ou não materiais reciclados nas suas obras. Isso estamos a tentar, não lhe posso dar ainda, infelizmente, os casos de estudo, começámos aqui há um mês passado, mas é possível que daqui a uns tempos possa haver uns casos. Não quer dizer que não haja já, é que Portugal é verdade. Portugal, apesar de ser um país pequenino, tem uma grande diversidade de atores, digamos assim, de regiões, de autarcas, de empresas, e tem coisas que são de topo, a nível mundial mesmo, na área dos resíduos. Não estão generalizadas. Pronto. Pois, Isso é que é são um situações drama. pontuais, não é? Que é É, necessário tomar como boas e aplicá-las de forma exatamente, indiscriminada. exatamente. Claro que sim. Eu só, Mas, eu, mas sim, há diga, diga. setores com níveis de desenvolvimento nesse âmbito diferenciados, que estejam mais evoluídos na questão da gestão, do tratamento, da valorização dos resíduos. Falou do caso da construção, não é? Falámos do têxtil, mas a questão das embalagens, os transportes, também me parece, o automóvel, não é? O setor automóvel me parece ter aí um contributo muito significativo. Há sim algum setor que se possa ser tomado pelos outros como um bom exemplo a ser seguido? Bom, eu estava aqui a puxar pela memória, pelos dados, e normalmente nós falamos dos casos que têm de ser melhorados, pronto, mas é evidente que o discurso pela positiva também é importante. Não passa muito na comunicação social, diga-se de passagem, mas isso é outra Pois, questão. Mas este programa é mais, não é, tem outro nível e, portanto, é para tem. puxar para cima. Há um fluxo, aliás, há dois fluxos que são geridos relativamente bem, aliás, diria bastante bem. É o caso dos óleos lubrificantes. Muito bem. Os óleos lubrificantes têm um sistema de bastante, mesmo assim, tem ainda margem de progressão, mas que há uma taxa de recolha muito elevada e que o sistema está maduro e, portanto, tem um ecovalor, é a responsabilidade alargada do produtor, portanto, quem coloca o óleo no mercado tem que pagar a sua recolha. Temos ainda algumas situações de pessoas que mudam o óleo na sua garagem e depois não lhe dão o encaminhamento correto, mas eu diria que é um dos sistemas que está bem controlado. Peço desculpa. Outro que também está bastante bem são os pneus. Pronto, embora o destino dos pneus na nossa ótica não esteja a ser o mais adequado do ponto de vista ambiental, está a ir muito ainda para a valorização energética, portanto para as cimenteiras, quando eles têm um potencial de reciclagem e de outras utilizações muito grande, nomeadamente, por exemplo, nas obras, em estradas, e portanto que podem ser utilizados nos pavimentos, e, portanto, mas eu diria que em termos de gestão são os dois fluxos mais avançados. Depois, tudo o resto é um bocadinho mais fraquinho. Pronto. As embalagens estão Claro, muito haverá casos longe, muito pontuais longe. interessantes, mas não de uma forma Não, generalizada nos eu vou outros lhe dar um setores. exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós, por exemplo, estamos agora a desenvolver um projeto com uma empresa de gestão de resíduos também do Norte, que é Resíduos do Nordeste, ali de Mirandela, e com uma fábrica de reciclagem de plásticos ali de. Agora estamos do Alto Alentejo, estava a esquecer. Não, Ponte Sor, exatamente, Ponte Ok. Sor. E vamos ver se vai ser com o apoio das entidades gestoras das embalagens, que é um projeto em que o plástico misto, que as pessoas não separam em casa, que deviam separar, pronto, mas que não separam, uns separam, mas o que não separam, não é? Embalagens de plástico misto, tipo pacote de batatas fritas, margarina e por aí fora, sofrem de uma segunda oportunidade para ser reciclado. Passa numa unidade de tratamento mecânico e biológico, portanto é uma solução de tratamento de recurso para os resíduos que não são separados pelas pessoas, onde há ainda uma separação de algumas frações,
e esse plástico é depois lavado na fábrica de reciclagem, então ele é triado na Estação de Tratamento Mecânico e Biológico da Resíduos Nordeste, em Mirandela, é encaminhado para Ponte de Sor, isto é um projeto piloto, e depois é reciclado. Nós fizemos um teste com 5 toneladas e aquilo é um material reciclável. Um material que, em 100% dos casos, está a ser enviado para aterro. Ah, E reparo, esses plásticos são 40% das nossas embalagens de plástico. Portanto, está a ver o potencial que existe. E temos, de facto, uma unidade de reciclagem que faz esta reciclagem em Portugal, que eu não conheço outra que faça isso noutro país, mas é uma unidade muito pequenina. claro. Está lá no Alto Alentejo, perdida, em Ponte de Sor, quer dizer, e agora vamos fazer um projeto de ID com as entidades gestoras, a ver se isto pode ter algum potencial, porque mesmo que depois o plástico seja recolhido seletivamente, ele pode ser também reciclado nessa fábrica. A única questão é que ela, pronto, não tem tantos resíduos da lavagem. São pequenos exemplos destes, que existe. Portugal, somos muito criativos, temos de facto uma capacidade de fazer novo e diferente. Temos depois autoridades e entidades públicas muito pesadas, muito lentas a reagir. Sim, essa parece ser uma queixa recorrente Claro, em claro. todas as situações. Na área da investigação, evidentemente, claro. Claro, Às claro. vezes soluções Mas, muito interessantes, mas depois não. claro, Falta mas aquele pegando tweak. na temática do ID, que focou e muito bem, eh, parece-me ser um pilar fundamental desta transição do modelo de desenvolvimento baseado na economia linear para uma economia circular que tanto se fala. Como é que o Rui vê, pela experiência que tem e é muito significativa, o papel destas interfaces, como a Fibernamics, que está a promover agora este ciclo de podcasts, o papel destas interfaces universidade e empresa no desenvolvimento de soluções inovadoras e, sobretudo, que possam ser generalizadas, que não sejam apenas aquilo que eu às vezes chamo casos de autor, não é? Mas que sejam generalizadas pelos vários setores. Como é que o Rui vê o papel destas entidades neste sistema? É evidente que é um papel fundamental, ou pode ser fundamental, até de ser potenciado. Pronto, exatamente como disse, não é? Portanto, a academia tem recursos muito interessantes, tem estudantes que na flor da idade estão ali, e pessoas, investigadores no início da investigação, que de facto com aquela energia toda, não é que os mais velhos não tenham, mas pronto, mas de facto há ali uma efervescência, portanto, criativa de investigação que tem uma vontade que é muito importante, não é? E depois há o mundo empresarial que deve beber nesse conhecimento e a investigação beber também no mundo industrial. Eu em tempos tive pessoas que trabalharam comigo, estudantes que estavam a fazer, por exemplo, tese de mestrado, doutoramento não, mas mais mestrados. E de facto havia coisas interessantes, como nós tínhamos a ligação às empresas na área dos resíduos, pronto, uma área muito específica, pusemos em contactos e houve alguns trabalhos engraçados, pronto, que tiveram alguma utilidade. Por exemplo, lembro de um estudante que trabalhou connosco e fez do técnico, e fez um trabalho sobre uns indicadores referentes ao biodiesel feito a partir de óleos alimentares usados. E era um indicador que permitia analisar um parâmetro de uma forma mais barata. Tinha a ver com química, essencialmente com a avaliação de um parâmetro, que permitiria logo poupar uma série de dinheiro em análises. Pronto, e aquilo até levou um prémio como é que é? Não é da Associação dos Engenheiros Da ordem? da Ordem dos Engenheiros Químicos, exatamente. Foi esse dos estudantes, portanto, é um prémio para estudantes. E, portanto, ficámos muito contentes, não é? Não sei se depois aquilo teve a aplicação posterior, mas essa é que é mesmo a grande questão. Darmos o passo seguinte, e Portugal, a esse nível, tem excelentes exemplos de criatividade, pronto, e isso não há dúvida nenhuma. Aí somos o máximo. Fazemos sempre o mais difícil. O mais fácil é que às vezes é mais difícil fazer. Pronto, mas o mais difícil conseguimos fazer. E não há dúvida que tem de ser por aí, tem de ser por aí. Talvez a Zero, mesmo como associação de ambiente, que possa eventualmente no futuro ajudar a potenciar, porque nós temos bem o conhecimento do que é o problema, na área dos resíduos e noutras áreas, e podemos eventualmente já fizemos isso, mas nem sempre se consegue, isto é muitas guerras, é muito lixo espalhado pelo país e nós estamos sempre a ir atrás do prejuízo em vez de trabalhar mais a montante. Claro. Portanto, nós estamos sempre a receber, um entulho descarregaram à minha porta, e a gente não pode deixar as pessoas sem resposta. Lá vai um telefonema para o CEPNA, vejam lá o que é que não deixem descarregar aí os resíduos. Claro. E andamos sempre... Tem mais uma ação fiscalizadora quase, não é? Do que propriamente depois de encontrar soluções de futuro. A montante que previnam essas situações. Claro. Nos resíduos de construção e demolição, curiosamente, eu estou a falar do técnico porque tivemos algumas ligações a essa instituição de ensino superior, mas há muitas no país, não é? A trabalhar em várias áreas.
de facto havia ali uma série de linhas de investigação muito interessantes a nível da reciclagem de betão e outros materiais que ainda não estão a ser aplicadas no terreno, mas que elas são possíveis de fazer e, portanto, já eram possíveis de fazer há 10 anos, portanto, não nem sequer é uma... Claro. neste Já momento não é um caso de desenvolvimento científico ainda, não é? De criar conhecimento. O conhecimento já está sistematizado, mas é preciso ser colocado em prática, claro. Olha, eu, por exemplo, dou-lhe um exemplo. No outro dia contactaram-nos, era uma empresa que queria desenvolver uma tecnologia de recuperação de power banks, portanto, aquelas acumuladores de energia, Sei. não é? Ou seja, para diminuir a produção, para dar-lhes mais tempo de vida útil. Tinha uma tecnologia interessantíssima. E nós fiz uma coisa horrível. Eu disse ao senhor, pá, tenha calma, não avance já com o projeto. É exatamente o contrário do que eu deveria ter dito. Por uma razão simples, porque o sistema dos elétricos e eletrónicos está no colapso. Você vai fazer um investimento neste momento e vai à falência. Portanto, uma questão, digamos, cristã, eu aconselhei, eu não sou cristão, mas pronto, mas na perspectiva cristã, aconselhei o senhor, deixe lá isto assentar e depois, sim, daqui a 1 ano ou 2, vá preparando o projeto, mas não faça investimentos, porque você vai montar a sua fabriqueta ou a sua fábrica e depois não vai lá parar resíduo nenhum. Claro. E isto é horrível dizer, quer dizer. Eu dou-lhe outro exemplo, lamas de hectare. Lamas de hectare são casos, é um caso em que Portugal agora está a melhorar, mas ainda tem muito caminho para fazer. As empresas que queriam montar unidades de compostagem ou de valorização orgânica das lamas das hectares, portanto, e com desenvolvimentos tecnológicos também a esse nível, a empresa que entrasse no mercado a cumprir os trâmites ambientais não tinha preço, não era competitiva. Porque só são competitivas aquelas que recebem 100 toneladas, tratam 50 e as outras 50 desaparecem, não sabem para onde. E isso era uma situação que agora está um bocadinho melhor, mas que aqui há 2, 3 anos era horrível. E, portanto, é muito difícil um investidor fazer digamos, ir by the book, não é? E cumprir o benchmarking e aquilo que se deve fazer, e depois chegar ao fim do dia e o administrador financeiro dizer: oh, amigo, mas você está a levar a nossa empresa à falência, pá. Veja lá o que é que anda a fazer. Portanto, e isto é horrível. Portanto, peço desculpa estar a usar esta palavra tantas vezes, mas é um bocado frustrante, porque nós vemos às vezes vontade de empresários que querem avançar com projetos, e neste momento eventualmente ligados à universidade, e depois, pá, a realidade não corta-lhes as pernas. E é um bocado isso que temos de lutar todos para que as soluções que apareçam em Portugal sejam de facto aplicadas e podemos inclusive exportá-las. Há muitas que podemos exportar, Sim, como sim, já sim. exportámos Há na tecnologia. muitos Sim. casos em que isso pode acontecer. Eu parece-me realmente, e para concluir, que é preciso aprofundarmos muito esta relação de sinergia entre a academia, as empresas e associações como a Zero, que têm um papel fundamental também em todo este processo, e até os organismos oficiais, não é, que de alguma forma controlam todo este processo e que têm que ser chamados também para integrar estas equipas multidisciplinares que possam encontrar as tais soluções a montante que o Rui falou e muito bem. Rui, muito obrigado por ter partilhado estas opiniões connosco. Este episódio da From Science to People da Fibernamics chega ao fim e por isso quero agradecer a todos pela vossa atenção. O próximo episódio do mês de maio terá como tema Natureza, fonte inspiradora de tecnologia. Acompanhe por isso as próximas sessões no website ou nas redes sociais da Fibernamics. Obrigado e até à próxima. From Science to People, a Fibernamics podcast.